Queridos amigos, sejam bem-vindos, bem-vindas a todos e todas a mais um vídeo no canal Poptopia. Hoje não vamos resenhar nenhum quadrinho em específico, vamos falar sobre alguns quadrinhos, mas com uma temática muito clara, e uma temática que é muito dolorida para 9 em cada 10 colecionadores. Aquele quadrinho que você não encontra mais. Pois é, tem se tornado uma constante no nosso mercado brasileiro, apesar de diversas editoras, diversas livrarias, diversos sites, é praticamente uma regra. Pelo menos um quadrinho no catálogo de cada editora que atua hoje no Brasil está esgotado e a gente tem muita dificuldade para encontrar. E eu não estou falando nem de quadrinhos muito antigos, não. Estou falando de coisas recém-lançadas, de quadrinhos hoje que há menos de 1 ano, 2 anos, 3 anos foram lançados e já se tornaram verdadeiras raridades, né? Isso se dá muito porque as tiragens estão sendo cada vez menores e à medida que esse estoque ele é compartilhado com diversos pontos de venda, a editora perde um pouco do controle e fica difícil de saber onde que está, onde não está. Um exemplo muito claro e que aconteceu recentemente desses quadrinhos recém-lançados e que se esgotaram é o Maiores Sagas dos X-Men Complexo de Messias. Esse quadrinho foi lançado, se eu não me engano, em 2020 ou 2021 e hoje, em 2023, já é considerado uma verdadeira raridade, né? É um encadernado que na época custou R$ 94,00 e hoje a gente não encontra mais no site da editora, não encontra mais nos sites online. E aconteceu um episódio semana passada que eu fui em uma livraria e tinha alguns exemplares, né, dessa HQ, uma livraria aqui na minha cidade. O que me chamou a atenção para esse tema, que talvez o quadrinho realmente não tenha esgotado a sua tiragem. Ele só não se encontra disponível aonde o leitor, o consumidor que deseja ele também está, né? Então, tipo, às vezes o cara tá lá no Nordeste, que é muito uma HQ, mas ela não se encontra nos sites online, ela não se encontra nas editoras, e aí você também não consegue encontrar nas lojas físicas que ainda tem em estoque. Outro quadrinho da Marvel que virou uma verdadeira raridade, eu costumo falar com os amigos de grupos de WhatsApp, Facebook, e um amigo meu, Rafael, falou sobre Miles Morales Volume 1 ter se tornado uma verdadeira mosca branca. Essa é daquela série Marvel Teens. Esses dias eu tive na banca e eu vi que já chegou o número 5 dessa série aqui, né? Então avançou bastante. Eu não comprei ainda porque esse último número 4 e o 5 saíram custando R$ 70 e então eu tô esperando entrar numa super oferta aí para eu conseguir adquirir. Mas esse do Miles Morales é muito bom, seria muito bacana se eles tivessem reimpresso isso na época do filme, né? O Aranhaverso estava aí no cinema bombando, eles podiam muito bem ter aproveitado para relançar esse material e garantir que outras pessoas comprem essa HQ. Mas não é só a Panini que vive de quadrinho esgotado, outras editoras também passam por isso. Um exemplo, a editora Devir tem uma edição, que é a edição Biblioteca Will Eisner, né, que é um contrato com Deus, e eu perguntei para algumas pessoas que também desejariam muito dessa edição e não encontram mais para comprar. Apesar de que a Devir está relançando uma nova edição dessa biblioteca Will Eisner e vai ter uma nova capa para esse volume do Contrato com Deus. Então, quem estava na ausência desse material na coleção vai conseguir. O que é mais complicado é o que acontece com Black Sad. Black Sad era um título que era lançado aqui no Brasil pela SESI, chegou até a sair, acho que 2 edições pela Panini lá atrás, e a SESI lançou essa edição integral com 5 histórias compiladas. Aconteceu que na época muita gente falou que já era um integral que não era mais integral, porque saiu um 6º volume de Black Sad, e agora, se eu não me engano, saiu um 7º volume de Black Sad pela Glenar lá fora, né? E a gente ficou sem ter a continuação desse material, mas o mais triste é que quem quiser, mesmo as 5 edições que estão compiladas aqui, já não encontram mais. Então, o Black Sad integral você
procura hoje nos marketplaces da vida, nos lugares, nem oferta com preços exorbitantes você não encontra. Outro quadrinho, e aí eu volto para falar de Panini, que foi lançado há pouco tempo, se você for pensar. Não, esse aqui já faz um tempinho. Os Guerras Secretas do Jonathan Hickman, né? Que foi o encerramento da nova Marvel. Eu acho que depois disso veio a totalmente nova Marvel. Que ela culminou a passagem do Jonathan Hickman na frente dos Vingadores e teve aquele mega evento que homenageou todas as realidades alternativas que a Marvel já teve. Era o Jonathan Hickman com arte do Esad Ribe, que teve 1 milhão de tie-ins, né? Era o planeta das guerras secretas, o mundo de batalhas, né? O mundo bélico. Essa é uma saga muito boa, muito divertida, e se você procura hoje para comprar, você não encontra de jeito nenhum. Isso é muito triste, por quê? Porque tem muita gente que todo dia está chegando para ler quadrinho, está começando a ler e procura, se depara, pesquisa, né? Quais são as principais sagas, quais são os principais arcos, quais são as fases memoráveis, e às vezes o cara não vai conseguir acessar aquilo porque quem detém a possibilidade de imprimir esse material não tem interesse, às vezes, em imprimir. A gente sabe que Guerras Secretas tem voltado um pouco à tona, porque o MCU projeta uma Guerras Secretas daqui a alguns anos. Então talvez esse material ganhe uma republicação quando sair esse vindouro filme lá em 2025, 26, sabe Deus quando, com esses atrasos todos. Mas o fato é que hoje você não encontra essa fase da Marvel para comprar. Um outro quadrinho que faz bastante tempo que a Panini lançou e poderia relançar, na verdade é uma espécie de quadrinho e ao mesmo tempo guia, né? Marv Wolfman e Jorge Pérez escreveram a história do universo DC, que era para complementar a edição deles de Crise nas Infinitas Terras. Eu tenho Crise nas Infinitas Terras aqui em capa cartão ainda. Eu sou muito apegado a esses formatos, então eu não fiz o upgrade para capa dura. Então essa é uma edição que você também não encontra para vender em lugar nenhum. Então se o cara é um decenalta raiz e que quer ter tudo dessa fase da Crise nas Infinitas Terras, todos os materiais relacionados a esse mega evento da DC, eu não sei nessa edição recente que saiu, né, grandes eventos DC, se por um acaso a Panini incluiu, mas eu acredito que não. Ela teria feito um barulho, né, feito alguma divulgação de que tinha material a mais. Eu acho que o que está lá é justamente o que teria nesses 2 volumes aqui, que é o principal da minissérie Crise nas Infinitas Terras. Outro material que muita gente desejaria. Falando em quadrinho que muita gente desejaria, tem aqueles que ficaram impraticáveis de achar. Esse Justiceiro Valley Forge Marvel Deluxe, por exemplo, eu tenho pouquíssimos Marvels Deluxe na minha coleção, e esse é um quadrinho que os meus amigos comentaram que se tornou uma verdadeira raridade. E a gente não entende por que uma obra tão pedida não é republicada, né? Existe também o fator sorte, né? Quando a gente vai num sebo, quando a gente acha um amigo se desfazendo de uma coleção e encontra aquele quadrinho que tá raro, tá esgotado, mas pintou ali no seu radar. Não deixe essas práticas, né? E no sebo, se a sua cidade tiver um sebo, mesmo livrarias, às vezes você entra em uma livraria e encontra um quadrinho que nas grandes editoras e nos grandes sites como a Amazon, por exemplo, e o Mercado Livre, ou estão a preços mais caros ou estão esgotados. E às vezes você compra na livraria, a livraria tem a possibilidade ali, no máximo, de cobrar o preço de capa, né? Então acaba sendo um bom negócio, tendo em vista que fora dali vai estar esgotado. Às vezes quando eu saio aqui da cidade que eu moro, eu faço questão de tentar pesquisar se tem um sebo, se tem uma livraria na cidade que eu estou visitando, viajando, passando férias, porque é a oportunidade de repente me deparar com alguma coisa que na minha região ali não chegou, não apareceu. Claramente, além dessas HQs que eu citei aqui no vídeo, tem muitas outras que, se a gente for lembrar, saiu há pouco tempo e você não encontra mais. Isso coloca o leitor como refém de uma situação que, assim, o quadrinho sai com um preço às vezes fora
do que cabe no nosso bolso, mas você fica impelido a comprar com medo dele esgotar e você não encontrar mais, ou quando for tentar comprar, já acabar tendo que pagar um valor muito maior do que aquele que ele vale. Desculpa aí. Vou dar um exemplo, o Homem-Aranha História de Vida. Esse é um quadrinho que saiu também há pouquíssimo tempo e você já não encontra mais. As ofertas que aparecem são a preços absurdos e a curiosidade é que esse quadrinho foi impresso já 2 vezes. Quando ele saiu pela primeira vez, foi sim em 2020, bem no meio da pandemia, acho que a tiragem foi muito curta e acabou muito rápido. Quando ele saiu pela segunda vez, ele saiu com um preço um pouquinho já mais elevado, a Panini mesmo praticou um reajuste e eu esperei, falei, quando entrar em uma oferta eu vou comprar. E até hoje não comprei porque não entrou em oferta, eu fiquei sem esse quadrinho. Um outro quadrinho que eu gostaria muito, e quando eu pensei em comprá-lo, ele já está num preço absurdamente caro, é o Superman vs Muhammad Ali. Aí já entra em uma outra categoria, né? Que são quadrinhos que não podem ser republicados por questões de direitos autorais. Esse quadrinho, ele foi uma edição histórica que a DC Comics fez, e agora eles não têm mais o direito de republicar esse material, nem acho que nos Estados Unidos e nem muito menos fora dos Estados Unidos. Então, quem tem essa edição aqui no Brasil, considere-se um sortudo, porque eu tive essa edição, em uma época eu precisei me desfazer da minha coleção. Eu já contei outras vezes aqui no canal que essa aqui é a coleção, acho que 3.0 de recomeço, né? Então, eu precisei me desfazer e hoje, se eu fosse comprar, eu teria que gastar pelo menos uns 500, 600 reais, porque menos que isso ninguém venderia. O exemplo mais comum que a gente tem de um quadrinho assim é o Liga da Justiça versus Vingadores. Eu estava procurando a minha edição aqui para mostrar, mas é um quadrinho que dificilmente a gente vai ver republicado no Brasil. A minissérie ou a edição encadernada, todas elas acabaram se tornando extremamente raras, né? Eu já cheguei a ver anúncio aí que os 4 edições da minissérie estavam pedindo cerca de 600 reais para você ler a clássica, né? Não canônica, mas emblemática encontro entre as duas principais equipes de Marvel e DC Comics, Liga da Justiça e Vingadores. Espero que um dia as editoras voltem a conversar e republiquem. Esse material foi até republicado nos Estados Unidos recentemente por conta do estado de saúde que o Jorge Pérez estava passando, e aí fizeram uma iniciativa bem pontual, que foram 7, 8 mil unidades, acabou super rápido. Enfim, eu falei tudo isso para te convidar. Qual é o quadrinho que você está procurando, que você gostaria de ter, que você deixou passar no lançamento, que virou uma raridade e agora você não se perdoa ou não vai descansar enquanto não comprar? Então me fala aí, qual é o quadrinho que você tem o desejo de ter na sua coleção, o desejo de você comprar para completar e ter na sua estante? Qual que é aquele quadrinho que você deixou passar no lançamento e agora você não acha mais e está aí desesperado procurando nos recantos mais sombrios da internet? Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. A gente está aqui só para falar de gibi, é isso que interessa. Forte abraço e até a próxima.